3. Não, você já é 2, 3. Fala, galera! Beleza, gente? Tudo bem? A paz. Tudo bem com vocês? Quadro novo hoje, estamos estreando aqui um quadro que a gente não sabe o nome. Então você participe, começou a ver o vídeo agora, teve alguma ideia? O que é isso aqui, cara? Ele tá comendo marmita e a gente tá conversando, é isso, falando de Deus. Sobre a Bíblia, falando sobre Deus, falando sobre Jesus Cristo. Amém. Comendo feijoada. A gente tá se alimentando fisicamente e espiritualmente. Eu queria convidar você a sugerir um nome pra gente. Então, é um quadro novo, a gente vai ter mais pessoas sendo convidadas, mas a gente tá começando com ninguém mais, ninguém menos. Apóstolo João Lemos. Caso tenha algum gringo assistindo, né? Eu falei em inglês. Não. Como que é apóstolo em inglês? Apóstolo. Amém. Amém. A gente fala inglês. Eu não sabia. Você só errou no meu nome, é João é John. John Lemos. Não é John Lennon. John Lennon era antes da conversão, agora é John Lennon. Amém. É John Lennon. E a gente vai falar de um tema. Qual que é o tema, Conrad? O tema de hoje é igreja. Só? É só, cara. É só Só. o mistério, só. Ih, Ó, chegando, mano. mano, descendo. Enfim, é uma honra e um prazer poder estar falando e comendo com o apóstolo João Lemos, também é um apóstolo, nosso apóstolo da nossa igreja. Sim. E Pede pra ele se apresentar, né? Então. Melhor. Deixa ele falar. Ele falar do que ninguém, né? Deixa ele falar. Então, apóstolo, se apresente pro pessoal. Obrigado, olha. Eu ainda, antes de me apresentar, eu queria dar uma sugestão aqui. Tel Marmita é uma coisa legal, ou Marmita Tel. Porque Tel é Deus, né? E marmita é isso que vocês estão vendo aqui, muito gostoso, olha. É muito legal esse negócio aqui. Eu já comi quase metade, não vou comer mais, senão não consigo falar, porque o negócio é pesado. Esse porquinho aqui era super pesado, olha. Mas marmita Tel é bem legal, é uma das sugestões que eu também coloco para concorrer, não é? Top. Muito obrigado pela... Então encerramos a discussão. Não comente. Não comente. Você que Não, pode comer, vocês podem comer à vontade, porque... Não, comentar. Pode comentar, não tem problema não. Mas eu agradeço a oportunidade, eu tenho acompanhado o Garra TV desde o primeiro número 1. Eu acho muito legal a proposta e estou a fim de ajudar também. Eu faço parte desse ministério, sou um dos coordenadores do ministério. Cada um de nós tem uma chamada ministerial, não é? Depois a gente pode explicar isso melhor, mas a Bíblia fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, dons motivacionais. Então cada um de nós, Deus foi dando tarefas, não é título, né? Porque as pessoas muitas vezes hoje estão muito preocupadas com o título, né? Eu quero ser pastor, né? No reino de Deus não tem títulos, né? No reino de Deus tem ministérios, né? Então eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo não me vissem assim como um título. O apóstolo, ele tem umas tarefas, ele trabalha muito na parte de fundamentos da igreja. O profeta tem outras, o evangelista tem outros, os pastores têm outra, os mestres têm outra. Minha proposta é sempre estar junto com vocês, acompanhando, ou presente, ou assistindo, e puder ajudar, no que eu puder ajudar vocês aqui. Vocês são uma geração nova, eu admiro muito uma geração nova, porque nesses dias que nós estamos vivendo, não é tão simples ser um jovem cristão, não é? Então, quando eu olho para vocês, eu olho com muito respeito, e Deus sabe da minha sinceridade do meu coração, porque é muito difícil ver jovens na idade de vocês, poderiam estar fazendo tantas coisas nesses dias, né? E vocês estão aqui, né? Estão comendo uma feijoada. Feijoada a gente come todo dia mesmo, né? E isso faz parte também. Mas de vocês levantarem temas, bate-papo, conversa, é muito legal, gente. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Tenho certeza que isso aqui vai longe, porque os momentos que nós estamos vivendo são difíceis. Né? E os jovens precisam ouvir de vocês, não é de mim, que já sou uma pessoa de uma outra geração, é de vocês, né? Então estou aqui para colaborar, estou sempre por trás suportando o que vocês puderem, precisarem, estamos às ordens. Legal. E aí, para entrar no tema, né, que é a igreja, a gente queria saber, o apóstolo, que assim, quando a gente fala de igreja, né, na sua... A gente fala, né, nossa visão, né? A gente até falou bastante isso, apóstolo, que a gente fica falando assim muito... Eu acho, né? Cara, não é o que eu acho, é o que a Bíblia fala e o que Deus fala sobre, né? Então, assim,
Não vou nem perguntar o que você acha, mas o que a Bíblia fala sobre como que Cristo enxerga a igreja? Ok, eu gostaria de fazer um pequeno resumo de algumas coisas para a gente poder ter um bate-papo bem mais aberto. Beleza. A Bíblia não é um livro, a proposta da Bíblia não é ser um livro religioso. O mundo está cheio de religião, a religião não vai te levar a lugar nenhum, só vai nos atrapalhar. A religião não é projeto de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é um ser existente por si só e criador de todas as coisas. Tem muita gente que é ateu, graças a Deus, e assim vai, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus existe, Ele é real, Ele é o nosso Criador, Ele não propôs uma religião, Ele propôs uma intimidade, um relacionamento. Só que quando a gente entra no mundo bíblico, a Bíblia é o maior manual, eu chamo de manual do fabricante. Quando a gente compra um carro, tá lá os nossos manuais, a gente nunca lê nada, né? Só lê quando o carro quebra, aí a gente vai ler o manual. É a mesma coisa com a maior parte de nós aqui, não é? Quando nós quebramos em alguma fase da nossa vida, a gente aí fala, onde que eu errei, né? Aí vai lá pro manual. Por isso que eu admiro vocês são jovens e vocês têm a oportunidade de viver uma vida sem quebrar. Eu quebrei, muitas pessoas quebraram, e aí que nós fomos conhecer o manual. Então a proposta da Bíblia é ser um manual do fabricante. Não é? Então tudo que você precisa saber para a sua vida e para você ser feliz está lá na palavra de Deus. A outra coisa importante para a gente conversar é assim, quando a gente olha o mundo bíblico, ele é diferente do mundo natural. Como é que Deus vê o mundo bíblico? De várias formas, uma delas eu queria colocar assim, como é que Deus vê os povos? Biblicamente Deus só vê 3 povos. Como assim? Deus, se você for estudar a palavra, você vai ver, Deus vê a nação de Israel, Deus vê a igreja e Deus vê as nações, os gentios. Então a gente poderia conversar assim, gentios, Israel e igreja. Se você quer enxergar o mundo bíblico com uma profundidade maior, você tem que entender assim, ok? A gente pode vir outras vezes, bater outros papos sobre como surgiu a nação de Israel, as nações nós temos facilidade de entender, e como surgiu a igreja, que é a nossa proposta hoje. Mas é assim, a palavra igreja significa eclésia. A palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Então, quando Deus chama pessoas para fora de um sistema, essa é a proposta da palavra eclésia. Então é assim, antes de chegar no Novo Testamento, nós temos o Velho Testamento. Quais são os grandes personagens do Velho Testamento? As nações, está lá a Torre de Babel para mostrar isso para nós, e está a nação de Israel. Deus não faz uma separação ou uma escolha pessoal dele. Por que Deus estabeleceu a nação de Israel? Porque as nações disseram, nós não queremos nada com você. A prova de que as nações não querem nada com Deus é a Torre de Babel. Se você prestar atenção, a nação de Israel só surgiu depois da Torre de Babel. Quando as nações falaram não para Deus, Deus falou, ok, então vou fazer uma nação para mim. Aí depois vocês não ficam chateados, tá certo? E por que Deus tinha um projeto de fazer uma nação? Para mostrar para as outras nações o que eles perderam ao dizer não. Porque Deus sempre, Ele nos obriga a nada. Ele sempre vai falando pra gente, olha, esse é o caminho legal, vai por aqui que você vai se dar bem, esse aqui não é um caminho legal. Outra coisa importante que é legal a gente conversar aqui, para ficar claro a questão da igreja, o mundo bíblico é dicotômico. O que é dicotomia? Dicotomia é assim, ou é desse lado ou é desse lado, não tem meio termo. Então o mundo, como é que o mundo vive hoje? Uma sociedade pós-moderna líquida. Não existem verdades absolutas para o mundo. Cada um cria suas próprias verdades. E há 500 tons de cinza. Então todo mundo fica, pode ser que sim, pode ser que não, eu acho que sim, eu acho que não. O mundo bíblico não funciona assim. Para Deus é assim, ou você está desse lado, ou você está desse lado. Decide o que você quer. Deus não nos obriga a nada. E não decidir é uma decisão também, né? É como a greve de ontem, né? Os caras montaram uma greve, mas você não pode entrar para trabalhar se eu tenho o direito de ir e vir. Quer dizer, que liberdade que a greve estava querendo dar. Uma greve de... Era uma greve, não era uma ditadura. Na verdade, nós não tivemos uma greve ontem, nós tivemos uma baita de uma ditadura. Deus não é ditador. Deus é um Deus que nos dá liberdade para escolher. Quando você tem a liberdade só funciona na dicotomia. Tanto é que está lá a árvore da vida e a árvore da morte. Então, eu tenho tenho uma árvore, uma terceira árvore. Não tem. Então eu tenho liberdade para escolher. E o mundo bíblico é dicotômico. Então Deus nos dá a liberdade para escolher. Deus não nos obriga. Quando as nações falaram assim, ok, então se nós temos liberdade, nós não queremos nada com você. A prova que nós não queremos nada com você é que nós vamos montar a Torre de Babel aqui. Aí Deus, tá bom, então se vocês não querem, eu vou fazer uma nação para mim. E surgiu a nação de Israel. Depois, essa nação tinha a responsabilidade de representar Deus no Velho Testamento para as outras nações.
A nação de Israel, numa determinada etapa, se desviou dos caminhos do Senhor e também teve uma série de problemas lá. Muito bem. Aí vem, Deus decide tomar... Eu já vi que vocês já falaram isso em outras reuniões de vocês aqui, no bate-papo. Aí Deus vem, faz uma intervenção no mundo para chamar a atenção das nações e para chamar a atenção da nação de Israel. Eu gosto muito desse tema do livro de João, capítulo 1. Eu tenho falado bastante sobre isso. Se você está lá e tem condição de acompanhar, lá quem está nos assistindo, tudo bem. Se você não tem, eu leio aqui para você. Mas João capítulo 1, ele está descrevendo sobre o princípio das coisas e a responsabilidade e o papel de Jesus ter vindo à Terra. Muitas pessoas acham que Jesus é um ser religioso, não é? É mais um personagem religioso como existe em tantos outros lugares. Não, se você ver João 1, está assim: no princípio era o verbo, com letra maiúscula, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E verbo está com letra maiúscula, o verbo é Deus. E verbo com letra maiúscula, o que significa? Verbo é a palavra de Deus em ação. Então, quando tudo que Deus faz é com a palavra. Se vocês lembrarem como é que Deus criou o mundo, com a palavra. Então, quando a palavra de Deus entra em ação, é o verbo, ok? Se você olhar o versículo 14, está lá assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Muito bem, o verbo veio morar com a gente. E o verbo se fez carne, e nós sabemos que quem se fez carne foi Jesus. Então Jesus é o verbo de Deus, por isso é conhecido como o verbo de Deus. Qual é a proposta dele? Eu queria chamar a sua atenção. João Batista descreve no versículo 8, porque o João Batista, ele é o precursor, ele foi preparar os caminhos do Senhor. É como, por exemplo, o presidente da República vai fazer uma visita aqui na nossa cidade. O prefeito da cidade já sai na frente preparando a cidade. Já viu quando um presidente passa e tá tudo limpo? Auditoria, né? Limpo, tá tudo aceso e tal. O João Batista fazia isso. Ele vinha na frente e falava: o Deus está aqui, ele chegou, Jesus está aqui. E aí quando você olha lá no versículo 8, ele fala assim, ele está falando dele, João Batista. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João está descrevendo João Batista, porque João Batista veio na frente, chamando a atenção. Todo mundo pensava: é você que é o Messias? Não, eu não sou a luz. Eu estou testificando daquele que vem atrás de mim, que é a luz. Ele não é tipo, e aí fala que, você é Elias, não, eu sou a profecia mesmo, eu sou isso. Então... Ele veio preparar. Agora o versículo 9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quem que é a verdadeira luz que ilumina todo homem? Claro que nós estamos pegando alguns versículos, um texto fora do contexto pode virar um pretexto, né? Mas depois você lê o contexto todo e você vai ver. João está descrevendo aqui de Jesus. Ele é a luz do mundo, ok? Que ilumina todo homem. Por que o homem está atrás? De luz. O homem está vivendo nas trevas. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção está assim, versículo 10. Estava no mundo. O mundo aqui é sistema cosmos. O nosso mundo, todo o sistema que nós estamos aprendendo nas universidades, na faculdade e tudo mais, nos pós-graduação, são sistemas que o mundo criou. É um sistema cósmico. Então tá assim, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esse conhecer é relacionamento. Lá no Gênesis assim, Adão conheceu Eva e teve um filho. Então esse conhecer é relacionamento. Então, o que João está mostrando no versículo 10? O mundo, o sistema, as nações... não querem saber, não quer relacionamento, não quer. Muito bem, aí o versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Quem que é o seu? Jesus era judeu, ele estava na nação de Israel, ele nasceu do coração da nação de Israel, lá de dentro. O judeu, a nação de Israel também não quer Jesus. Muito bem, qual é a sensação que você tem juntando o versículo 10 com o versículo 11? As nações não querem saber de relacionamento com Deus. A nação de Israel, que foi levantada lá no Velho Testamento para representar Deus, também disse: nós não queremos relacionamento com você, verbo de Deus. Muito bem, então a sensação que você tem é: e agora? Acabou, né? Porque eu posso dividir o mundo em Israel e as outras nações. A sensação que você tem aqui: ninguém quer saber do verbo de Deus. Não, mas aí que está o grande mistério que o apóstolo Paulo fala que estava guardado desde lá dos tempos eternos. Que é o mistério do seguinte, que está no versículo 2, olha. Mas a todos quantos o receberam, mas todos quem? Se só tem Israel
e o mundo do outro lado. É isso mesmo, é que vai sair um grupo de pessoas lá de dentro do mundo, vai sair um grupo lá de dentro da nação de Israel e vão criar uma coisa nova, que ninguém sabia o que era, chamada igreja. Então fizeram uma eclésia. Saiu gente do mundo, saiu gente da nação de Israel e cria uma coisa nova que nem Satanás sabia disso. Estava guardado. Aí que está o mistério do negócio. Por isso que Satanás não suporta falar da igreja. Vou voltar no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos do verbo fazer, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora olha o versículo 3. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem de Deus. Como é que faz filho de Deus? Não é por carne, não é por vontade humana, é por vontade de Deus. Então nós estamos falando de coisas espirituais. Eu só me torno filho de Deus quando eu tomo uma decisão de crer que o verbo de Deus é o Salvador do mundo. Ele é o verbo, Jesus é o verbo de Deus. E eu recebo no meu coração, porque o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. Então tem gente do mundo que vai receber. Tem gente lá de dentro de Israel que vai receber o que nós chamamos hoje de judeus messiânicos, ok? Mas quando eu saio do mundo, eu saio da nação de Israel, eu criei uma coisa nova chamada igreja, eclésia, chamados para fora. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Esta é a igreja. E a igreja tem um propósito, porque Jesus vai embora. Nós sabemos que ele foi embora, mas ele falou: eu vou preparar a morada para vocês, porque aqui está tudo contaminado. Vocês vão me representar aqui, mas já eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para mim. Eu vou preparar um novo céu, uma nova terra para gente. Mas vocês vão ser as minhas testemunhas enquanto eu estiver fora. Então a igreja não é uma placa. Não é ir lá no cartório, pegar 5 pessoas e fazer um registro de uma associação sem fins lucrativos. Igreja é um conjunto de pessoas que saíram tanto do mundo quanto saíram da nação de Israel e construíram uma coisa nova. Então eu volto a insistir assim. Toda vez que nós vamos conversando, para você nunca se perder, porque o que nós estamos nos últimos dias, as heresias são muito grandes, por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês, essa geração bonita de vocês, que além de vocês serem bonitos, vocês estão no caminho da verdade. Isso é que é importante, porque gente vai dizer: vocês falam como se fossem os donos da verdade. Não, eu não sou dono da verdade. A verdade é a palavra de Deus. O negócio é ficar aqui. Tudo tem que ser explicado por aqui. Eu acho, eu penso, pode ser assim, não é assim. Não acho, não penso. O que a Bíblia diz? E quando eu tenho alguma dúvida na Bíblia, eu uso os próprios elementos da Bíblia. A Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. Se eu não tiver outros versículos para não explicar, eu fico na posição que eu estou. Não sei. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: o que você acha disso? Não acho nada. Agora, vou estudar. Deus sabe. Não é? Vou estudar. Sim. Aí eu vou estudar. A hora que tiver a revelação, a Bíblia vai ter que explicar pra gente essas coisas. Então eu vejo assim: a igreja não é uma moda, a igreja não é uma criação humana, a igreja é do Senhor Jesus. Você quer ver? Deixa eu ainda te mostrar mais um versículo. Então é assim, se você vier para Mateus capítulo 16, versículo 13, você vê aqui Jesus fazendo uma pesquisa de mercado, né? A gente fala isso numa linguagem mais jovem. Quem o povo diz que eu sou? Então é assim, se você sair hoje por aqui, ninguém vai falar mal de Jesus. Jesus é um cara legal. Por isso que sumiu muitas seitas. A maior parte das seitas que existem hoje, todas elas falam de Jesus. E aí que o engano entra, porque Satanás ele é enganoso. Agora, saber verdadeiramente quem é Jesus é que é a dificuldade, entendeu? Essa que é a armadilha que foi montada. Então olha só, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou pular lá para o versículo 18, está assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No original está assim: também te digo que tu és lasca de rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Que ele tem uma igreja, e ele veio para fundar esta igreja. Igreja é uma eclésia, como nós vimos, pessoas chamadas
do mundo, pessoas chamadas da nação de Israel, que aceitaram a proposta de Jesus andar debaixo dos seus princípios e aceitar a obra que ele realizou na cruz do Calvário, de perdoar os nossos pecados e nos colocar de novo em comunhão com Deus. E é sobre esta revelação do Cristo, que é o Messias, que esse é o papel do Cristo, do Messias, fazer todo esse projeto. E em cima dessa revelação é que nós construímos a nossa vida. Então, por isso que ele fala para Pedro: também eu te digo que tu és lasca de mim, e sobre mim nós vamos construir a minha igreja. Então Jesus tem uma igreja. E qual é a diferença entre a igreja de Jesus e as outras igrejas? Porque igrejas nós temos no mundo inteiro. Aqui o próprio versículo diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, abrir igreja, eu digo assim, é fácil de abrir, como nós estávamos comentando aqui. Pega 5 pessoas, vai no cartório, faz uma associação. O duro é você manter essa igreja aberta até a volta de Jesus e ensinando as pessoas os princípios de Jesus. Essa que é a ideia. Então Jesus tem uma igreja, a igreja é construída em cima dele, dos seus princípios, das suas doutrinas, e enquanto nós estivermos em cima das doutrinas dele, dos ensinamentos dele e debaixo da direção do Espírito Santo, essa igreja é a igreja que Jesus vai vir buscar logo mais. E a igreja é muito forte, né? Porque no próprio texto fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E eu nunca vi porta ser arma de ataque. Porta é sempre arma de defesa. Você vê, tipo, nos filmes e tal, você via, o que vai fazer para controlar o povo para eles não entrar? Não, levanta a porta. Levanta, tipo, a porta é sempre arma de defesa, não de ataque. Sim. E o poder da igreja é muito grande. E é isso. Que conclusão, né? Nossa, rapaz. Qual a base de teologia que você tem, Samuel? Que eu quero deixar registrado aqui. Uns parabéns pro menininho. Tá demais, hein? Ô apóstolo, no comecinho do vídeo a gente tava até conversando aqui, meio que um pouquinho em stand-by aqui, parado e tal. A gente vê que aquilo que você falou, abrir igreja é muito fácil. A gente vê, se andar aqui pela cidade da onde a gente está, a gente vê, sei lá, a cada 10, 15 metros você vê uma igreja. E é engraçado que no comecinho do vídeo você também citou a parte de Gênesis 11 que fala da Torre de Babel. E é interessante a unidade que eles tinham. Eles caminhavam junto, eles faziam junto, eles iam conseguir chegar no objetivo deles. Só que a intenção deles era errada. E a gente vê, abrir igreja é fácil, mas prevalecer na verdade, que é Cristo, é o difícil. E como que a verdadeira igreja tem que se comportar diante de tudo que está acontecendo no mundo? O que a igreja realmente tem que ser dentro do mundo hoje em dia? Então, eu gosto muito desse texto que está no livro aos Hebreus, capítulo 6. Se a gente puder dar uma chegadinha lá. Nós sabemos que o livro aos Hebreus, o autor é desconhecido, mas é inspirado. E se a gente vem aqui no capítulo 6, se você olhar o versículo 1 e o versículo 2, inclusive depois a gente deve estar projetando aqui na tela para você ver, existem princípios, Deus é organizado, Deus tem uma igreja. E a organização de Deus é uma organização de excelência, né? Então, ele deixou para nós uma coisa que o autor aos Hebreus chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. Se você me permitir ler, olha só. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Depois está assim, da fé em Deus, depois o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Então, aquilo que nós estávamos conversando, a igreja brasileira, ela é uma igreja muito infantil. Até 1850, a coroa portuguesa proibia a gente de ter uma Bíblia, a gente não podia ler a Bíblia. Então, a Bíblia só começou a chegar nas nossas mãos a partir do ano de 1900. Então, é uma igreja muito pequena, elementar ainda. Então, nós é que precisamos aumentar o nosso conhecimento, nossos estudos e tudo mais.
você veja que aqui o autor já está chamando a atenção para os princípios elementares. Eu não posso querer ser uma igreja madura sem primeiro passar para os princípios elementares. Esses princípios elementares, que a gente está colocando aí na tela para você, são os princípios que a gente precisa. Aqui já vai dar para a gente debater cada princípio desse aqui, vai dar para a gente ter umas 3 ou 4 reuniões só para a gente bater papo sobre isso. Mas é muito bacana, Deus é organizadinho. E outra coisa que eu acho bonito da estrutura da igreja do Senhor é assim, Deus não deixou a igreja solta, tipo, eu vou fazer uma igreja, o dia que eu tiver uma igreja eu vou fazer desse jeito, o outro vai fazer do outro jeito. Era aquela ideia que a gente sempre tinha, o dia que eu tiver uma igreja, eu vou fazer tudo diferente do que eu estou vendo. Tá tudo errado, porque Deus deixou a planta, Deus deixou todo o projeto, e a gente precisa saber ler a planta e o projeto fazer as coisas acontecerem. Então a ideia é a gente se organizar e ficar debaixo desses princípios. Ele é o cabeça, nós somos membros desse corpo e nós vamos executar esses princípios doutrinários. Além disso, vou aproveitar a sua pergunta, é assim, ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo executa 2 grandes tarefas na nossa vida, entre outras que ele tem, mas uma delas é uma vida de poder e uma vida de caráter. Então, nós temos que ter o caráter de Cristo. As pessoas têm que olhar para vocês, têm que olhar para mim e ver Cristo em nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Isso começa lá dentro da nossa casa e tal. Muitas vezes a gente pode pregar bonito, mas as pessoas da nossa casa estão assim, legal, né? Se ele vivesse assim lá dentro da nossa casa, seria um mar de rosas. As nossas esposas ainda falam assim pra gente também. É claro, então a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em nós é viver a vida de Cristo em nós. E nós precisamos reproduzir Cristo. E o Espírito Santo está lá porque ele é o power de Deus, ele é o poder de Deus. A outra coisa é que Jesus também viveu uma vida de poder, explosões de poder. Então aí vem os dons do Espírito, as manifestações do poder do Espírito. Então eu vejo assim, a igreja hoje ela precisa crescer dentro das doutrinas bíblicas, doutrinas elementares de Cristo, que vai nos fundamentar, e nós vamos viver, não negligenciar o Espírito Santo, ter uma vida de caráter e uma vida de poder. O que nós estamos assistindo hoje numa igreja muito jovem? É uma vida que tem uma explosão de poder, mas não tem caráter. Então as pessoas começam a ver pastores em adultério, pastores roubando, pastores só pensando em parte financeira, em só prosperidade financeira e esquecendo de ensinar prosperidade espiritual. Então as distorções de uma igreja jovem que não está... É mais ou menos assim, a maior parte dos nossos jovens, infelizmente no Brasil, não tem oportunidade de estudar em boas escolas. Essa foi a política que o governo adotou. Você não deixar as pessoas conhecerem as verdades e as boas formações para você ter o controle das pessoas, e elas estão todas desorganizadas. Mas Jesus deixou tudo organizadinho para nós, tudo. Tem uma frase, apóstolo, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu gostei muito dessa frase. Fala assim, que a igreja brasileira muitas vezes tem intensidade, mas não tem constância. Ela tem alguns momentos, como você falou, que é o poder, né? Tem as coisas, mas não tem a constância, né? Que é importante, que é o que você falou, o caráter desenvolvido, é um caráter rendido a Deus, é o permanecer mesmo na palavra. E isso está infiltrado dentro da cultura brasileira. Nós não somos pessoas perseverantes e os nossos caráteres são muito mal feitos, porque nós viemos debaixo de doutrinas espiritualistas que você pode fazer o que você quiser de errado aqui, porque depois você vai mudar para um outro mundo, e lá no outro mundo você muda para melhorar. Então você pode pintar e bordar, fazer tudo de errado que está aqui. Essa é a base doutrinária da cultura brasileira. Infiltrado, né? Entendeu? Então, mas é tudo errado, né? Porque a Bíblia não diz que tem outro mundo, que você vai voltar outra vez aqui, de maneira nenhuma. Então tudo isso precisa ser trabalhado dentro de nós. Essa que é a dificuldade. Além disso, nós precisamos ser pessoas persistentes na palavra. Porque a palavra, ao ser praticada, é como você plantar uma semente. Você não planta a semente e colhe amanhã cedo. Você tem que plantar e tem que cuidar dela até o dia que você vai colher o fruto. A palavra, ela é uma semente. Ela vai produzir, mas ela precisa da perseverança, da constância, como você está falando. É verdade. Questão histórica também do Brasil. O Brasil é constituído por portugueses, índios e, se não me engano, africanos, escravos africanos que vieram para cá. Então você vê que cada um tinha uma doutrina de deuses diferentes. Então você vê que você fazia alguma coisa, você pedia pro deus lá da floresta, os índios pediam pro deuses das florestas lá, e aí acontecia. Aí os portugueses, o catolicismo era muito frequente. O próprio Gilberto Freire diz que é um catolicismo satânico. Um antropólogo brasileiro famoso diz isso. Então, como que eles falam é um caldo de cultura que nós temos, uma feijoada, é como uma feijoada que nós estamos comendo aqui. Uhum. Você viu que tem o rabo do porco, tem a orelha do porco, tem um monte de coisa do porco aqui. A cultura espiritualista do Brasil é uma cultura desse tipo, é uma feijoada espiritual. Tem tudo quanto é tipo prática espiritual
moral que a Bíblia condena está lá dentro. E aconteceu uma coisa que só tem no Brasil, uma religião chamada Umbanda. A Umbanda é o único lugar do mundo que tem a religião é aqui. O que é Umbanda? Essa mescla de todas essas práticas espiritualistas que foi jogado tudo dentro de um caldeirão, misturou tudo e caiu. Que até recentemente era a religião oficial do Brasil. Então você imagina quanta coisa que precisa ser mudada. E é só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, só os princípios elementares, só o poder do Espírito, só a vida de caráter cristão e viver uma vida de poder. Essa vida de caráter e vida de poder, nós temos que trabalhar num equilíbrio. Isso é uma coisa que nós precisamos lutar na igreja para acontecer isso. Tem uma próxima pergunta, apóstolo, mas tem uma coisa que a gente falou aqui em stand-by, né? Que eu queria que a gente falasse uma coisa que você pergunta, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, apóstolo? Quem que é a igreja? Então, essa é uma doutrina que nós temos que tomar cuidado para a gente não cair em grandes armadilhas. Eu não sou a igreja, você não é a igreja, nenhum de nós aqui é a igreja. Nós somos membros desta igreja. Agora, de vez de olhar como um edifício, eu gostaria de olhar como um corpo humano. Paulo também nos compara, João também, Pedro também. Nós somos um corpo humano, ok? Nós somos membros de um corpo, ok? Então, nós não, quando esses membros eles se encaixam uns nos outros, nós não nos competimos, nós nos completamos. Só tem uma igreja, a unidade, que Deus trabalha com unidade, Ele não trabalha com união. Então Deus tem uma igreja e a igreja é dele, e as portas do inferno não prevalecem sobre essa igreja. Então essa unidade é de corpo, nós somos membros, ok? Quando esses membros todos estão alinhados com a palavra de Deus, com os princípios de Deus e o reconhece como cabeça, então nós temos uma unidade. Então aí nós somos a igreja. Agora, uma vez um jovem também, eu não vou falar o nome dele aqui, porque viria para decretar, mas eu não vou falar. E teve um jovem que falou, não, eu sou a igreja, eu não concordo com esse ensinamento. Falei, ok, não tem problema, na próxima Santa Ceia, você senta comigo lá, vamos cear juntos. Aí ele falou, mas o que o senhor vai fazer? Ué, você vai ver, quando chegar na hora de Santa Ceia, vai fazer. Não, o senhor vai me expor publicamente? Não, não vou expor você publicamente. Não, se o senhor não me contar, eu não vou cear. Eu falei, tá bom, então eu vou te contar o que eu vou fazer. Antes dos presbíteros cortarem o pão, eu vou pedir o pão inteiro e vou enfiar todo na sua boca. Ok? Aí o cara falou assim, pô, agora o senhor tá sendo grosso comigo, né? Eu falei, não, filho, é uma forma de eu chamar a sua atenção. Eu vou te enfiar o pão inteiro. Se você é igreja, eu tenho que te enfiar o pão inteiro na boca. Não, eu só quero um pedaço. Ué, então como é incoerência da sua parte? Se você só quer um pedaço, você não quer o pão inteiro, então você não é igreja. Você é uma parte da igreja. Para isso que a Santa Ceia está lá para nos educar e para nos trazer à memória todas essas coisas. Né? Imagina não todas as igrejas não caiam nessa doutrina. É uma doutrina errada, é uma heresia. Isso é para que você não reconheça as autoridades, para que você não se submeta, porque são princípios do reino. Tem pessoas que pensam que a autoridade é o pastor da igreja, é o apóstolo. Não, nós somos todos servos, é ministério, aquilo que nós já falamos aqui. A autoridade é a cabeça, mas, por exemplo, quando a gente fala do ministro de louvor, eu acho que nós gravamos isso também, quando o ministro de louvor está lá na frente, ele é autoridade naquela hora. Quando o pastor está pregando, ele é que é autoridade. Quando eu estou debaixo do departamento infantil, é a coordenadora do departamento infantil. Então, assim, isso é submissão, e nós brasileiros não gostamos de submeter a ninguém. E a gente começa a inventar essas coisas. Isso tudo é armadilha para você não se submeter, não ter compromisso com a igreja. Eu não preciso de igreja. Eu fico lá na minha casa. Então eu não sei o que eu faço com os versículos do apóstolo Paulo, que diz que não é bom a gente deixar de congregar. Então é assim, é na igreja que as coisas acontecem. Igreja não é lugar físico, é na reunião das pessoas, é na comunhão, na intimidade, no louvor, na adoração, todos juntos. É ali que vamos dizer, a potencialidade, você potencializa o poder de Deus, porque os dons estão todos em manifestação e cada um servindo o outro. Nós viemos para servir, nós não viemos para ser servidos. Isso são tudo teorias de pessoas que querem ser servidas. A grande questão é que era um pão só, né? Imagina se todas as igrejas trouxessem um pão aqui e enfiassem na boca do cara, né? Só ele. Tem mais essa aí. Tem mais essa. Então, acho que estabelecemos tudo que é igreja e tudo que não é igreja. Mas a gente quer saber também o que esperar da nova geração, que são os caras que vão ocupar liderança de pastorado, de
profetas e tal. E o que esperar dessa nova geração para a igreja? Olha, é uma bela de uma pergunta que eu respondo com você para vocês assim. Não respondo, o meu comentário. Salmo 90. Se você puder dar uma chegadinha aqui no Salmo 90, eu gosto muito desse salmo. E nesse momento eu aproveito para honrar aqui os pais de vocês. E muitas vezes pode ser que vocês não tenham pais físicos, mas os pais espirituais, aqueles que acabaram levando vocês para um conhecimento de Cristo. Mas eu gosto muito do Salmo 90, que diz assim, ó, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Pais que não preparam os seus filhos ou a sua próxima geração para eles entenderem que o refúgio está no Senhor, é uma geração perdida. Então é assim, você sabe o que os islâmicos estão fazendo. Eles estão plantando uma geração de crianças com nacionalidades dos países, depois eles levam eles de volta para serem treinados, para voltarem, porque eles têm a nacionalidade, para implantar o islamismo. O islamismo hoje é a grande luta que nós vamos ter no mundo. E nós temos que nos preparar para isso. Igreja que não se preparar para isso vai ter problema. Então é assim, eles fazem, a Bíblia ainda diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então é assim, nós temos que preparar as nossas gerações. É responsabilidade nossa. Daqui a pouco vocês vão ter filhos. Se vocês não levarem os seus filhos para a casa do Senhor e não ensinar, nós vamos ter problema. Então eu falo assim, eu louvo a Deus, porque nesse ministério era uma das coisas que a gente sempre se preocupou, em pegar as nossas crianças, levar nossas crianças para a casa do Senhor. O judeu faz isso, o islâmico faz isso. Os menininhos judeus, antes de fazer o bar mitzvah deles, já sabem a Torá direitinho. Quer dizer, e nossos filhos ficam onde? Leva para o shopping, leva para a Disneylândia e esquecemos de... Agora a palavra diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. O que é refúgio? Quando todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas. Na hora que você tem as dificuldades, aonde que você vai correr? Você quer correr para o seu cartão de crédito? Você quer correr para o seu patrimônio? Você quer correr para... Não, nós temos que nos refugiar no Senhor. Se nós não ensinarmos uma geração a se refugiar no Senhor, essa geração vai morrer e a vida eterna está comprometida. Então eu vejo assim, esse projeto de gerações que nós temos dentro do ministério, um deles é o Garra, eu louvo a Deus todos os dias, eu tenho o máximo respeito por essa geração. E ainda falo assim para você, Samuel, não é que está sendo preparada, vocês já estão trabalhando, vocês já são a geração, nossa geração já está passando, entendeu? E eu creio que Jesus vem muito em breve, mas qual é a nossa responsabilidade? É passar esse bastão para as próximas gerações. Não é só passar, é prepará-los. Josué andou com Moisés muito tempo antes de passar o bastão. Então a mesma coisa está sendo feito com vocês. Então agradeço a Deus todos os dias pelo Ministério do Garra, pelo Ministério dos Jovens. Tenho um respeito muito grande por vocês. Amém. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito vocês. Eu agradeço, João Lemos. Obrigado. Apóstolo. É que eu agradeço. Foi... Demais. Cara, você é louco. Eu quase acendi Jesus aqui. De novo. Pode de novo? Pode, claro. Foi muito bom. Você que está assistindo o vídeo, continue acompanhando a gente. Comente esse vídeo, né? A gente já vai ter um nome, já Tel Marmita aí, o Marmita Tel. Mas joga sugestões, a gente vai pensar. Marmitel, Marmitel é legal. Marmitel, veja. Não comenta mais nada. Tô brincando. Importante você sempre compartilhar nosso vídeo, ajuda, porque o objetivo da gente estar gravando é trazer o reino de Deus pro YouTube, pras redes sociais. A gente realmente trazer as coisas. Meu, você que é igreja. Olha eu. Você que representa. Vamos, só mais uma pergunta. Vamos voltar. Explica de novo pra ele. Eu acho que eu não entendi. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você que representa alguma. Pega o pão. Droga. Eu não vou ter que Você tá me lembrando o Gago, que era vendedor de Bíblia, né? Ele ganhou o maior campeonato de todos os vendedores, foi o maior vendedor. Aí perguntaram, mas por que você vende mais que todo mundo? Porque quando eu vou vender, eu falo, você quer comprar ou quer que eu leia? Então você quer que eu repita tudo de novo, eu posso repetir também. É isso, depois dessa. Deus abençoe vocês.